Bora reagir ao vídeo do Engeek, desenho de crente, a maior fábrica de ateus que existe. Eu sou um cristão, então vai ser interessante eu assistir até para eu passar algumas coisas para quem vê esse vídeo. E se você caiu de paraquedas, meu nome é Sérgio Júnior e você está no primeiro vídeo do canal Contra a Cultura IMP. E se você curtiu o conteúdo, já faz todas as coisas do YouTube, deixa o like, se inscreve, o comentário e bora pro vídeo. Pedro, que brinquedo é esse? É o Spalock, o guerreiro mágico. Quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Ai, meu Deus. Torne-se Amigo de Jeová é um conjunto de animações que tem viralizado por conta de uns ensinamentos que pode ser considerado como apocalíptico. Em meio a algumas dicas muito boas, como por exemplo, não seja babaca com seu amiguinho, divida seus brinquedos, não derrube nenhuma idosa, tem ensinamentos que só vão gerar uma coisa na cabeça da juventude: traumas. E relaxa que nesse vídeo terão exemplos de como fazer o seu filho ter uma crise de meia-idade antes dos 10 anos. Existe uma parte do mundo crente que insiste em ler a Bíblia de ponta cabeça e extrai o mais puro suco da religiosidade. Isso que ele falou é bem interessante, porque realmente, infelizmente, dentro do contexto cristão, seja católico ou protestante, tem muita análise errada da Bíblia que gera aí os diversos memes, as diversas situações que a gente tem na internet, porque realmente as pessoas não se interessam em ter um conhecimento teológico aplicado e acaba inventando um monte de coisas que não fazem sentido nenhum só na cabeça delas. Em questão de criar um conteúdo em massa convertendo o maior número de pessoas possíveis pro ateísmo. Afinal, 4 horas de videogame na cabeça de um pimpolho equivale a usar todo o lote de suplemento do Cariani White. Ah, mas por que eu ouviria um ateuzinho como você? É aí que você se engana, abençoado. Eu sou um cristão desigrejado que lê a Bíblia todos os dias e tem um bom relacionamento com Deus. Infelizmente eu tenho um monte de defeitos que entre eles estão tirar sarro de tudo, usar demasiada ironia, pegar mulher casada de amigos e falar palavrões, tá? Eu me identifico em partes com o Engeek porque eu geralmente uso da ironia muitas vezes para falar algo que eu quero expressar, principalmente quando é algo polêmico, então acaba que muitas vezes as pessoas só não entendem o que eu quero dizer ou simplesmente as pessoas acham desnecessário. Realmente, o uso excessivo da ironia realmente é um probleminha bem sério. É óbvio que eu tô zoando. Eu nem uso tanta ironia assim. Se você for ateu ou cristão, vai adorar ver o circo pegar fogo, então já me segue e comenta calabresinha frita. E eu vou sim fazer uma crítica pesada e bem embasada sobre o mundo religioso com base em uma simples animação. É sério, tem muitas coisas erradas nesses curtas. Porque quando envolve pequenos seres humanos, nós temos que ter muito cuidado ao ensinar certos conceitos que podem destruir a saúde mental e te transformar no galo de luz. Quem nunca ouviu uma história de alguém que perdeu seu brinquedo, como por exemplo cartas do Yu-Gi-Oh, porque um parente religioso ouviu na Record que era coisa do demônio? É sério, coloca aqui nos comentários. O desenho da Carol tinha duas... E isso quando eles não queriam problematizar Assassin's Creed, enfim, né? Só quem passou por isso lembra. A galera que nasceu nos anos 2000, a partir dos anos 2000 não deve se lembrar, mas eu me lembro muito bem. Tanto que eu nunca tive carta do Yu-Gi-Oh! Apesar de sempre ter gostado desse tipo de coisa, justamente porque meus pais são cristãos e era melhor evitar a fadiga, então eu tinha carta de outras coisas para poder brincar com os meus amigos no intervalo. Mães, a Carol disse que elas casaram e a professora falou que o que importa é que elas se amem e sejam felizes. Mas o que importa é o que Jeová pensa. Por isso que a gente prega pra elas. Então, o que você pode falar pra Carol? Que tal? Esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, alopada, atropelada, bula, idiota, cachorra, cadela, blaze de alho, fedida, otaka, filha da... Ótimo! Vamos ensaiar? É algo tão bizarro que essa pessoa vai lembrar com detalhes desse acontecimento, sendo que ela nem lembra o que ela comeu ontem no almoço. Tudo por conta de uma religiosidade tão burra e mal embasada que... Realmente acaba que a religiosidade é a maior culpada dessa situação, porque se a maioria das pessoas seguissem o que está escrito na Bíblia e tentassem entender, né, de forma saudável o que aquilo significa, a gente não teria essas anomalias que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, então é difícil. Nem base bíblica tem, criando assim um potencial ateu todinho ou um cristão que abomina a religiosidade e falsas doutrinas. E sabe quem é exatamente assim?
Começando pelo vídeo que mais viralizou das animações dos Testemunhos de Jeová. Se você for a pessoa mais cristã do mundo, o braço direito de Jesus, é impossível você achar isso certo. Porque se você acha isso certo, é capaz do diabo estar do seu lado com um bloco de notas para aprender um pouco sobre maldade com você. Onde que um brinquedo genérico do Gandalf pode fazer algum mal para um pequeno mancebo? E o pior é a mãe, que lembra muito a da Coraline, e isso não é um bom sinal. Fazendo chantagem emocional com uma criança, usando um trecho da Bíblia que nem sequer corrobora com o argumento dela. Pedro, quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Satanás. Isso, magia do mal. Por isso que Jeová não gosta. Nossa, eu lembro que quando os filmes do Harry Potter estavam saindo, eu queria muito assistir, mas meu pai meio que era problemático pra ele esse tipo de coisa. Mas a minha mãe sempre trazia, quando lançava um filme novo, ela sempre comprava DVD pra eu poder assistir em casa. Ela só pedia pra eu ver, né, no horário que eu tivesse mais sozinho ali. E realmente foi o que me ajudou a não ser um bitolado hoje em dia, né? Porque hoje eu assisto de tudo que eu acho que, enfim, tudo que tá por aí, da cultura pop, de filme, série, eu tô assistindo, se me interessa, principalmente eu assisto. Você quer mesmo brincar com uma coisa que Jeová não gosta? E se você desobedecer a Jeová e brincar com coisas que ele não gosta, acha que ele vai ficar contente ou Personagem carioca. triste? A serpente do Éden aí, ó. É? Você quer que ele fique Maligna. triste? Não. Não quero que Jeová fique triste comigo. Eu também não quero que Jeová fique triste com você. Mano, Então, o que você vai doideira. fazer com esse brinquedo? nossa. Agora responde pra mim, Deve ter esse acontecido brinquedo muito realmente tem magia? Porque se tiver, eu também concordo que voodoo é pra jacu. Ah, mas o brinquedo é coisa do mundo. Esse é o argumento mais chola que eu já vi no meio evangélico. Porque Total. usufruir do mundo não significa se entregar pro mundo. Entende que existe uma diferença, Oldri Candelahai? Exemplo, eu uso dinheiro pra viver, mas em nenhum momento ele estará preenchendo meu coração, mas sim no meu bolso, fazendo seu Sim. papel como ferramenta. Falei bonito, né? Nem parece que eu coloco pizza no ketchup. Se você não quer nada que seja do mundo, vai viver como veio ao mundo, no meio da Amazônia, dando bom dia pras árvores. No final, o garoto não vai assistir o filme que ele queria com os amigos. É, foi meu amigo que me deu. Mãe, meus amigos vão ver o filme. Posso ir também? Ah, seu amigo te deu? E teve que jogar o brinquedo que ganhou do amigo no lixo. Depois eu te conto o que vai acontecer com esse garoto na fase adulta. E envolve um ser humano, 1.200 quilômetros de distância e uma igreja. Por falar em Nossa, é canônico, assim. Criança que foi traumatizada por causa de religião, sim. Religião, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver. Foi a religião que os pais aprenderam de alguém e obrigaram os filhos a ter, e aí no futuro a pessoa cresce, fica independente, não quer mais saber, e às vezes a pessoa não dá nem pra tirar a razão dela, né? amigos, quando se trata de Testemunho de Jeová, eu descobri através dessas animações uma coisa que me fez pensar: será que eles conhecem aquele cara lá que eu amo? Aquele que toda a Bíblia aponta pra ele? Supostamente apareceu até na torrada de pão. Um tal de Jesus? Um dos curtas ensina que você deve ter amizade somente com testemunhas de Jeová. E eu não tô zoando, olha isso. Eu só queria ter umas amigas da minha idade. Isso daí é coisa de seita, tá, pessoal? Sempre que tiver, isso não é só, não sei o que, tá na cara que é seita. Tem igrejas que se passam por igrejas normais e tem esse tipo de característica. Não, você só pode sair com quem é da igreja. Se você quiser viajar, você tem que avisar pro líder da igreja. Então, tudo isso dá pra encaixar ali. Se você pensar direitinho, dá pra encaixar numa seita assim. E o Testemunho de Jeová, infelizmente, é mais uma delas. Não tem o que fazer. Eles acabam extrapolando muito do ponto questões que deveriam ser tratadas com muito mais normalidade do que eles tratam. E esse desenho é prova disso. Jeová quer que a gente tenha amigos, mas o que a gente sempre tem que pensar é: quem deve ser meu amigo? Agora eu entendi! E como a gente sabe se alguém pode ser um bom amigo? Se eles me ajudarem a ser amiga de Jeová. Eu não vou entrar no clube. Polêmico. Que bom, filha.
Estamos muito orgulhosos de você, Sofia. Detalhe, a menina não pode ir na excursão da escola se divertir, ir pro Hop Harry ou Wet n Wild sentir a água azul escura e quentinha pelos motivos errados. Temos que escolher bem nossas amizades? É óbvio, Sim. Mas é sério que o seu parâmetro pra isso é se uma pessoa é da mesma religião que você? Quantas coisas tenebrosas são feitas por pessoas que se dizem religiosas? Eu já conheci várias que não faltavam a um culto de fim de semana, mas na segunda-feira colocavam os filhotes de gato em uma sacola, olhavam pra um rio e dizia: Voa, baiacu. isso tem nome, começa com S. Se você não sabe o que eu tô falando, fique até o fim do vídeo. Sem contar que Jesus, quando esteve na terra, não andou com religiosos, os conhecidos como fariseus. Ele andou com os pecadores para que seu exemplo e seus ensinamentos os trouxessem para ele. Exatamente isso. O Henrique, ele realmente pegou a essência. Eu tenho certeza que ele não negligencia essa questão da análise da Bíblia de uma forma que realmente você queira extrair do texto o que o texto quis dizer e não o que você acha que é. Até porque realmente na época de Jesus, apesar de que ele era um judeu, ele cumpria os ritos do judaísmo normalmente, ele ia ao templo e tudo mais, participava das festas tradicionais judaicas, mas como ele veio ao mundo ensinar algo que a tradição, que a religião já tinha deixado de lado há muito tempo, então acabava que ele realmente destoava muito dos religiosos da época, que só queriam saber das pessoas darem o dízimo, igual acontece hoje em dia, né? Parece que ao longo das épocas o tempo passa, mas as coisas elas voltam a acontecer de uma forma até mesmo bizarra. Porque caso você não saiba, para muita gente a única Bíblia que elas vão ler será a forma que você conduz a sua vida. Falei bonito de novo. Mais uma e eu posso pedir música no Fantástico. Mas não! Para que trazer seus amigos para Deus através do seu exemplo de vida, quando você pode ensinar crianças a pregar domingo de manhã, atrapalhando quem somente tem esse dia da semana para descansar porque trabalha de segunda a sábado. Inclusive a criança deve estar super feliz batendo de porta em porta no sol quente para explicar que não existe inferno e que se você juntar a eles, você vai viver em um paraíso, com tigres e leões veganos. Só que começa a ficar suspeito quando você descobre que não pode comemorar o seu aniversário, nem o Natal, nem o Ano Novo, nem Prazer, seita. Tá aí. se quer fazer alguns procedimentos médicos que podem salvar a sua vida, como hemodiálise, cirurgia, transplante e transfusão de sangue. Entende como interpretar mal a Bíblia pode ser uma parada mais séria do que você imagina? Se o filho desse casal precisasse fazer diálise, sabe o que aconteceria, né? Iria conhecer Jesus mais cedo. Um dos curtas fala sobre o porquê eles não comemoram o aniversário. Os dois únicos argumentos bíblicos são: Ah, mas duas figuras ruins comemoraram seu aniversário, então não pode. Sendo que eu poderia usar esse argumento pra qualquer coisa que eles fizessem. Tá proibido tomar chá porque essas pessoas ruins tomavam. Tá proibido dançar, tá proibido tomar leite porque o bigodismo tomava, e aí você vai, enfim, né, aumentando a loucura. sei lá, sentar. E o segundo argumento é que Jesus não comemorava o próprio aniversário, pois não tem nenhuma passagem que dizia isso. Mas por que raios essa informação estaria na Bíblia? Então, se não tiver escrito na Bíblia que Jesus tomava banho, ao invés de você pensar, pô, não tem razão pra colocarem essa informação. Na verdade, o certo então seria pensar, tá vendo? Jesus é contra o banho. Em nenhum momento ele tomou banho. é um raciocínio tão inteligente que daria inveja aos australopitecos. Isso sem falar da pressão psicológica em cima de jogar videogame. O coitado do menino até sonha com isso. Inclusive, realmente é isso, assim. Tem coisas na Bíblia que não vão estar de forma literal, mas você vai entender pelo contexto da situação. A Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia não fala sobre um monte de coisas que hoje em dia é normal para a sociedade, independente se a pessoa é crente ou não, que você consegue entender como a Bíblia mostra como você pode se portar mediante essas questões, sem falar literalmente, pegar na sua mão e falar, ó, faça isso, porque não é assim que funciona. Pedro? Esse PSP.
Pedro? Se fosse um ensinamento sobre moderar o tempo de tela, seria super aceitável. Sim. Mas não. Simplesmente não pode jogar videogame porque é do mundo. E supostamente Jeová não gosta. A Bíblia deles é tão atualizada que eu não duvido que tenha um Não jogarás Cuphead. Quando a filha vê um desenho de um casal de duas mães. Fora que essas seitas, quando elas não realmente mudam partes da Bíblia, e aí a pessoa só pode comprar a Bíblia no editorial delas, elas meio que colocam um outro material que tem o mesmo peso da Bíblia. Então, tipo, você pode ler a Bíblia se você quiser, mas esse livro aqui também que vai ser a mesma coisa praticamente. Eles vão negar, né? É claro que eles vão negar no final do dia, eles vão falar que não tem nada a ver, não sei o que, mas é assim que funciona. E em seguida vai buscar o conselho da pessoa mais importante da sua vida, o que você acha que aconteceu? Na verdade, a pergunta seria, o que você acha que Jesus responderia? Primeiro, tira primeiro a trave do seu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Exatamente. Então, esse versículo, principalmente, Jesus está tratando de que é muito fácil da gente apontar o erro dos outros. A gente consegue ver com facilidade, porque não é a gente. Então, tanto que é muito fácil a gente notar quando alguém está fazendo alguma coisa errada, só que é muito difícil a gente apontar os nossos próprios erros. Exige muita humildade, exige muita autoanálise, que a maioria das pessoas não quer fazer porque é desconfortável. Então, é mais fácil falar do erro dos outros, e é por isso que esse versículo é uma fala de Jesus que realmente fala que é mais difícil você ver uma árvore que está no seu olho do que um cisco no olho do seu irmão. Ou segundo. Sabe, Sofia, as pessoas podem mudar. Por isso que a gente prega para elas. Então, o que você pode falar para Carol? Que tal falar do paraíso? Ou então dos animais? Ou da ressurreição? Ótimo! Vamos ensaiar? Imagina chegar na filha de pessoas que nasceram não héteros e falar isso. Qual é o resultado prático disso? Ela acha que a garota vai chegar nas mães que ela ama falar sobre os animais veganos e como consequência eles vão arrumar um marido e virar testemunho de Jeová? Ou vai gerar uma tristeza imensa, pois essa mulher se culpa a vida toda achando que Deus está triste com ela porque ela gosta genuinamente de outra mulher? Faça esse exercício de empatia. Tente você, que é hétero como eu, olhar para alguém do mesmo sexo e se imaginar tendo relações. É bem ruim, né? Pois é basicamente isso que vocês fazem com eles. E acaba que, assim, nesse caso em específico, sobre casais homoafetivos e etc., acaba que o erro dessa galera aí, dos crentes de uma forma geral, é querer taxar que essa situação deles é abominável, é a pior situação que existe, e é claro que dentro da Bíblia você vai ter respaldo para isso, só que em contrapartida, o que acontece muitas vezes é que existe uma seletividade, né? Então, aquela pessoa que, nesse exemplo aí, ela é homossexual, ela tem um relacionamento, então essa pessoa tem que ser tratada de um jeito, enquanto o pastor da igreja que trai a esposa e todo mundo sabe, ele acaba sendo acobertado. E é essa hipocrisia que não pode acontecer e que acaba acontecendo na maioria dos contextos. No fim, de acordo com eles, tudo precisa ser sobre e para Jeová. Isso até parece ser bom na teoria, mas somos seres humanos e necessitamos nos adaptar ao mundo de certa forma para sobreviver e não ter um surto e sair por aí empinando moto. Por exemplo, se você for um advogado cristão, só falar em Deus vai livrar o seu cliente da prisão? Em um relacionamento, você vai ter relações com o seu cônjuge pensando em Deus? Se você for médico, vai falar somente em Deus ao invés de prescrever um tratamento? Por mais que seja ruim, essa é a realidade do nosso planeta. E privar o seu filho de ter experiências mínimas com o mundo é apenas uma maneira de criar um ser humano despreparado, disfuncional e que vai sofrer muito, mas muito bullying. Quando seu filho quiser apresentar a sua crença para um conhecido da faculdade, ele vai ter como base o que de comparação? Sendo que ele cresceu sem nenhuma informação sobre alguém da sua idade, sem videogame, brinquedo, série, filme, sugar mommy, convivência,
experiência e vocabulário. É mais capaz dele ser convertido pela lábia do cara do mundo do que o contrário. Deixando bem claro que a animação também tem ensinamentos bons, que nem todo crente tem esses defeitos. Pô, se você me assistiu até aqui, você é inteligente o suficiente pra entender isso. Mas só achei interessante pontuar. E antes que eu me esqueça... E não me venha falar de blasfêmia, pois em nenhum momento eu desrespeitei a Deus ou ao Evangelho. Então sossega aí, crente da busanfa quente. Qual é o resultado desses poucos ensinamentos que são maçãs podres no meio de um balde de banana? Simples. Sabe quando você deixa o seu cachorro preso em casa em um lugar muito pequeno? Daí você abre o seu portão 0,01% e ele voa pra fora achando que é um foguete da NASA? É exatamente isso que vai acontecer com seu filho quando ele tiver um pouquinho de liberdade. Ele vai se entregar ao mundo de todas as formas possíveis, porque ele nunca foi educado para lidar com essa liberdade. Pronto, fantástico. Toca pra mim aquela do caramujo dançando. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Talvez você seja esse alguém. E se for, eu te entendo. Eu já fui expulso de uma das 10 casas que eu morei de favor porque eu não queria ir pra igreja na época, pois eu era ateu, não acredito. Então, é exatamente isso que acontece, porque realmente essas pessoas que são cristãs, vão para a igreja, elas muitas vezes, além da falta de bagagem bíblica, teológica que elas deveriam ter, é uma obrigação de toda pessoa que diz que vai para a igreja estudar a Bíblia e estudar teologia. Isso não é coisa só de professor de faculdade que vai dar aula disso. Todo cristão que se preze deveria estudar. Ela ainda se prende a dogmas e paradigmas que acabam só atrapalhando ao invés de ajudar, sendo que a Bíblia ensina a você amar o próximo. E o seu próximo, às vezes, está muito próximo, é alguém da sua casa. Então, se essa pessoa que expulsou o Henrique da casa dele, ela não conseguiu amar ele pelo que ele era... Imagina amar a Deus. Então, essa pessoa, a gente entende que ela realmente não teve um encontro verdadeiro com Cristo e com o Evangelho. Então, é por isso que esse tipo de situação acaba acontecendo. Esse vídeo do Henrique, apesar dele ter alguns pontos mais ácidos, não tá faltando em nada nesses pontos, porque realmente é isso que acontece e não tem o que fazer. Acreditava em Deus. Hoje eu acredito, porém eu não encho o saco de ninguém. E aquela palavra era seita. Cuidado com as seitas que te manipulam e usam de muita tradição religiosa e pouco evangelho. Ou seja, o que Deus realmente disse. Pode ser uma loucura o que eu vou dizer, mas se as pessoas soubessem que muitas denominações cristãs entendem Z quando Deus disse claramente A, talvez eles não tivessem tanto poder sobre a mente de muitos fiéis. Se eu fosse resumir esse vídeo em poucas palavras seria: aprenda a usufruir. Fora que também eles acabam se aproveitando de pessoas simples, né? Que muitas vezes não sabem nem ler e aí ficam enchendo a cabeça da pessoa de questões que, enfim, só vão beneficiar elas mesmas. No caso, as lideranças dessas comunidades aí. Fruir da liberdade de forma inteligente. Eu tudo posso, mas nem tudo convém. Não culpe Deus caso algum religioso tenha feito uma maldade com você. Essa pessoa responde erroneamente apenas por ela, não pelo divino. Não deixe que nenhum ser humano ruim te impeça de conhecer a Deus e o seu infinito amor. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Entrou aqui um vídeo da Ronin Studio. Certo, pessoal. Eu gostei muito desse vídeo do Henrique. Realmente é um vídeo que retrata bem esses abusos religiosos que acontecem, né? E eu espero que vocês tenham gostado de alguma coisa que eu falei. E se vocês curtiram, deixa o like. Se quiser, se inscreve no canal. O vídeo do Henrique eu vou deixar em algum lugar, ou no comentário fixado, ou na descrição. E eu vou trazer mais conteúdo parecido com esse aqui pra vocês. Obrigado pela sua audiência até aqui. Tchau!